Existem algumas coisas que eu tenho insistido ao longo do tempo, seja na imprensa escrita, na televisão, eu tenho batido insistentemente, até tenho sido chato nisso, mas não tem como não ser chato nessas coisas. Eu vou relembrar algumas coisas. Por exemplo, a governadora Ieda Cruzes mandou asfaltar, recapear o trecho ali de São Vendelino até Carlos Barbosa. 3, 4 meses depois, estava tudo descascando, buracos, aquela coisa toda. Ainda no governo dela foi feito o reparo naquela ponte ali, em Bom Princípio, foi reconstituída, fizeram uma reforma na ponte sobre o Jucaí. Passou muito pouco tempo e a ponte teve problemas. Tanto que nós estamos até hoje, deve estar consertando agora, mas até hoje ida e volta está sendo na ponte que foi construída depois. Aquela ponte mais antiga, que foi reformada, está virada, não quer aquilo. Se faz recapeamento, se faz... eu não sei, alguém autoriza e alguém paga. Mas quem faz? Quando vão... olha essa, aeroporto de Brasília. Foi gasto uma fortuna para reconstituir, reformar, construir aquela coisa toda, em função de uma série de coisas, inclusive por causa da Copa do Mundo. E aí dá um toró ali, chove dentro, um horror aquilo, água dessa altura dentro do... Mas espera aí, quando essas empreiteiras, quando essas empresas que fazem obras públicas passarão a responder criminalmente pelos serviços mal feitos que fazem? Eu nem vou entrar nas obras do Minha Casa Minha Vida, que tem N ações na justiça por obras mal feitas. Não vou entrar nisso ainda. Mas, pelo amor de Deus, está na hora de se fazer alguma legislação específica, contundente, séria, para que nós paremos de botar dinheiro público fora. O que está sendo colocado dinheiro público fora por causa de obras mal feitas? Ah, mas peraí um pouquinho. A UPA aqui de Bento. Põe outra aqui. Estou entendendo o que eu quero dizer? Então, se por acaso essas empresas que se habilitam a construir algo, qualquer coisa para o poder público, souberem e sentirem na pele que serão punidas com rigor quando não fizerem o serviço bem feito, porque ninguém contrata ninguém para fazer serviço mal feito. Óbvio, lulante, né? Não tenho dúvida que o governo federal e a ANAC, quando contratou para fazer as reformas e a construção do aeroporto em Brasília, não pediu uma obra que chovesse dentro. Óbvio isso, me parece. Cai de maduro. Ah, mas tem outra coisa, peraí um pouquinho. Eu vivo dizendo que tem os donos do Brasil. Banqueiros, grandes empresários, empreiteiros, ruralistas, usineiros. Essa turma, a serviço deles, a grande imprensa. É só olhar, a Forbes publicou, divulgou as famílias mais ricas do Brasil. Dê uma olhadinha quem é a mais rica do Brasil, que está em primeirinho lá. É uma empresa de comunicações. Ou seja, e o resto é tudo banqueiro e milionário, bilionários empresários. Eles controlam, políticos, controlam tudo no país. Elegem os políticos que eles querem. Resumindo, é difícil, viu? Pode entrar Jesus Cristo de presidente da República, os 12 apóstolos no ministério, que ninguém vai resolver isso aí. Eles mandam nesse país. A prova está em todas essas obras mal feitas e continuam sendo mal feitas, e quando eles querem fazer uma obra e perdem, eles embargam, entram na justiça, aquela coisa toda. Por quê? Eles mandam no país. Eles são os donos do Brasil e não importa o partido político que está no poder, eles os controlam. Foi divulgada agora, sancionada uma lei antifumo, mais rigorosa, muito mais rigorosa que a anterior. Lá na Arena do Grêmio, por exemplo, já não se pode fumar desde a inauguração, porque a Arena do Grêmio ela recebeu a certificação mundial LEED, ou seja, de sustentabilidade. E num lugar onde tem esse tipo de certificação, não se fuma. Mas ainda assim tem alguns recalcitrantes lá, que a gente tem que chegar, amigos, nós estamos em casa, aqui na nossa casa, na casa do Grêmio, não pode fumar. Pois agora está sacramentado por lei federal, com multas pesadas. Vai ser penalizado o Grêmio Internacional, o esportivo, seja quem for, quando fumarem no lugar coberto. Ou seja, tem uma cobertura, com uma parada de ônibus, não pode fumar. É de 6 meses para adaptação. Vai ser
um fechamento terrível do cerco contra os fumantes. Eu fui fumante, larguei de fumar faz 20 anos e não quero fumar o cigarro de ninguém. Eu e mais ninguém dos ex-fumantes gostam de fumar o cigarro dos outros. Então, fumódromos acabou, vai acabar também, não tem mais fumódromo. Quem vai responder por isso? Quem permitir. Os estabelecimentos, restaurantes, casas noturnas, seja o que for, que tem os seus fumódromos. Acho que o cerco, bem apertadinho como está se fazendo, nós vamos ficar livres dos fumantes. Agora só falta se fazer uma lei que puna com severidade os fumantes que jogam cigarro na calçada, no chão. Quem sabe, né? Só falta isso agora, né? O Jorge está dizendo aqui, tu não jogava cigarro no chão? Eu, quando andava de carro, eu botava no cinzeiro lá. Eu sempre usava o cinzeiro, nunca joguei meu cigarro no chão. Era isto que eu fazia. Pois é. Lamentavelmente, ainda o fumante, uma boa parte deles, é extremamente mal educado. Jogam tudo o cigarro onde bem entende. Eu já cansei de ver o cara jogar o cigarro pela janela do carro. Ele tem o cinzeiro lá, mas ele não usa o cinzeiro dele. Ele vai lá para os esgotos. A bituca dele, ou tem alguém que nós pagamos para limpar. Aperta o cerco contra os fumantes. Está ficando difícil. É melhor dar um jeitinho e parar de fumar, viu, Jorge? O prefeito Diego Nadae, de Americana, lá de São Paulo, ele foi cassado em última instância, ele e o vice-prefeito. Assumiu o presidente da Câmara, o Chocolate, que também é num partido que apoia eles, é a eleição do PSDB, e o partido do presidente da Câmara que os apoia é do PSC, do PSB. Então, foi cassado. Então, assumiu o presidente da Câmara. Mas aí que vem o interessante. Como o presidente da Câmara é do apoiador, ele colocou o prefeito cassado como secretário de governo e o vice-prefeito como secretário de desenvolvimento, lá uma coisa assim. Quando eu digo que partido político tem tudo, farinha, dentro do mesmo saco, é por causa dessas coisas. Não importa o partido, e é tudo e companhia, são todos iguais. Pode acreditar, não demoniza um partido só, porque aquele que nós simpatizamos, eu, tu, ele, nós, o nosso também não é do apostolado da oração, e muito menos filho de Maria. Prefeito de Americana, cassado, e aí ele assume a Secretaria de Governo. Que paísinho é esse, meu Deus do céu? Mas tem uma notícia boa, a UPA, por exemplo, a nossa unidade de pronto atendimento, que está lá há 1 ano e 4 meses, já 5 meses, parada, tentam fazer uma licitação, aí não aparece ninguém, aí faz outra licitação, e aí há embargos e justiça, não sei o quê. Agora está definido, eu acho que até amanhã está sacramentado o contrato para retomar e concluir a obra do pronto atendimento 24 horas lá em cima, que deverá ser um hospital, sim, um hospital público, provavelmente seja. E depois vem em seguida outra licitação para fazer a unidade de leitos, onde serão colocadas pessoas que precisam ficar hospitalizadas, vai ter uma unidade lá, vai ser feito isso rapidamente. Vamos torcer para que não aconteça nada de errado agora, que realmente nós tenhamos a conclusão daquela unidade de pronto atendimento e nós tenhamos uma saúde melhor, um atendimento melhor do SUS aqui em Bento Gonçalves. Ontem à tarde, às 5 horas, na prefeitura, o conselho do Fundo ATAR, do qual eu participo, esteve reunido e foi aprovada 2 verbas importantes para a Secretaria da Saúde fazer o atendimento odontológico, o gabinete, aquele odontológico no 24 horas, para que possibilite uma saúde bucal mais adequada aos nossos munícipes também. Outra verba foi destinada para a saúde, idem, a mesma coisa. Quer dizer, mobilização está havendo, agora só falta que não apareça nenhuma empreiteira construtora querendo criar problemas, embargando, não sei o que. Bom, por favor, vamos terminar isso de uma vez. Ajudem a gente, tá, senhores empresários da construção, que abraçaram, participaram dessas licitações. A Expo Bento abre hoje de tarde às 16 horas. Vai ter, já hoje à noite já tem shows importantes na Expo Bento. O pavilhão abre às 18 horas para a visitação pública. Às 16 horas é a abertura. E depois
público pode chegar lá e já tem shows importantes acontecendo hoje. Mas eu me informei ontem com a assessoria de imprensa, Lucinara, da Conceito, e ela me disse que no dia 12, dia que joga o Brasil, deve ser às 17 horas o jogo do Brasil, né? Ou 16 horas, uma coisa assim. A Expo Bento vai abrir só às 18 horas. Então, como o jogo deve terminar às 19 horas, as pessoas, para se locomover até a Expo Bento e tudo, já é 8 horas. E aí, como fecha às 10, fica muito pouco tempo, de repente, vai ser um dia que poderia ser repensado. Quem sabe a gente abre a Expo Bento mais cedo, lá nos telões que vai ter, olha, quem quiser assistir jogos da Copa do Mundo vai estar maravilhosamente bem servido lá dentro da Expo Bento, na arena que vai ter lá telões enormes para transmitir esses jogos todos aí da Copa do Mundo. Só que no dia 12, jogo de estreia do Brasil ali, vai ter problemas, complicado ali, em função de horário da Expo Bento, regulamento, regimento de expositor, aquela coisa toda. Mas quem sabe ainda dá tempo para repensar isso, né? Temos uma semana ainda pela frente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente só pode dizer uma coisa nessas horas, nesses dias, que deveria ser todos os dias o Dia do Meio Ambiente. Cada um de nós está fazendo a sua parte. Aquela velha frase, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, ela tem que ser trocada um pouquinho. Que filhos nós vamos deixar para o nosso mundo? Em termos de meio ambiente, nós temos ainda muita coisa para ser feita. Vamos fazer cada um a nossa parte? A Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente de Bento, está fazendo uma série de atividades durante essa semana toda, que foi dedicada ao meio ambiente, para que conscientize as pessoas, aquela coisa toda. Tomara que a gente consiga. Pelo menos, alguma coisa está sendo feita. Resta saber se nós, cada um de nós, está fazendo a sua parte. Muito obrigado pela sua atenção, telespectador. Eu volto amanhã.